Olá, queridos alunos do London, aqui o professor Edmar, Geografia do Brasil, para análise de mais uma questão importante para o universo dos vestibulares. Vamos lá? Muito bem. Agora nós temos uma questão da FUVEST que aborda o tema da urbanização brasileira, um dos grandes temas dos vestibulares, envolve muitos conceitos, metrópole, conurbação, megalópole, cidade global, megacidade, enfim, é um assunto, né, que demanda aí bastante leitura e que merece a nossa atenção pela grande incidência no universo dos vestibulares. Vamos usar essa questão da FUVEST aqui para poder relembrar alguns conceitos importantes da urbanização brasileira. Então, aqui, ó, observe as figuras referentes à imagem noturna do Brasil. A figura um pega o território brasileiro como um todo, né, indo um pouquinho aqui da América do Sul, e aqui nós temos um destaque, um retângulo, destacando a região sudeste, né, um pedaço da região sudeste, que aqui aparece, né, de forma mais aproximada, numa escala maior, seria a figura 2. E aqui nomeando São Paulo e o Rio de Janeiro. Vamos ver o que a questão nos pede. Ajeitar aqui. Isso. A que se referem os pontos e manchas luminosos nas figuras um e 2? Então, esse item A é bem fácil. O que são os pontos luminosos, esses pontinhos aqui, luminosos ou iluminados, que ficam bem mais nítidos aqui na figura 2, eles representam o quê? Representam as aglomerações urbanas, as cidades brasileiras. Então, uma boa resposta para esse item A. Os pontos e manchas luminosos nas figuras um e 2 representam as aglomerações urbanas, as manchas urbanas, as malhas urbanas, as cidades propriamente ditas do Brasil. É isso que o item A demanda. Agora, o item B. Qual é o conceito que define os aglomerados da figura 2? Explique. Vamos voltar para a figura 2. O que nós temos aqui na figura 2? Ó, a mancha urbana, que representa aqui a região metropolitana de São Paulo, mais precisamente, ó, aqui é Campinas, né? Aqui é São Paulo, região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de Campinas, tá? Isso aqui é o Vale do Paraíba, São José dos Campos, aqui, ó, Taubaté, Guaratinguetá, Vale do Paraíba, e aqui é o Rio de Janeiro, região metropolitana do Rio de Janeiro. É claro que ainda não está totalmente conurbado, mas o que nós podemos observar aqui é uma tendência muito forte, começando aqui em Campinas, passando pela região metropolitana de São Paulo. Essa daqui é a Baixada Santista, tá? E aqui é o Vale do Paraíba, chegando à região metropolitana do Rio de Janeiro. O que o item B nos pede? O conceito que define esses aglomerados. E para explicar, o conceito é o de megalópole. Nós estamos vendo a megalópole brasileira em formação. E o que é uma megalópole? É o resultado da conurbação. Conurbação é a junção das áreas urbanas de diferentes cidades, né, de cidades vizinhas, e aqui nós temos uma conurbação intensa entre dezenas de cidades que estão aqui conectadas pelo Vale do Paraíba, conectando aqui região metropolitana de São Paulo, de Campinas, do Rio de Janeiro, Baixada Santista, tudo numa extensa e contínua malha urbana. Então, esse fenômeno existe nos Estados Unidos, existe na Europa, existe no Japão, o de megalópole, e aqui no Brasil, a megalópole brasileira em formação, pegando principalmente, envolvendo aqui principalmente São Paulo, capital do estado de São Paulo, e a cidade do Rio de Janeiro e sua região metropolitana, Niterói, enfim, aqui no estado vizinho do Rio de Janeiro. Então, essa seria a nossa megalópole, com muitas cidades conurbadas entre si. Beleza? E agora o item C. O mapa da figura um revela a desigualdade da rede representada, a rede urbana. Explique o processo que tenha, um processo que tenha induzido a essa desigualdade. Que desigualdade está sendo mencionada, gente? Olha só.
Um assunto até que a gente já abordou em questões anteriores, né, sobre a ocupação do território brasileiro, enfim. O que que a gente pode observar? Que o território brasileiro tem muito mais cidades, e isso é observável aqui pelas luzes, né? Tem muito mais cidades e pessoas, enfim, próximo ao litoral. A maioria da população brasileira vive aqui próximo ao litoral. Já no interior, olha a região amazônica, região centro-oeste, região norte, é bem menos habitado, tem bem menos pessoas, menos cidades, menos povoado, né? Então, o que que essa desigualdade, ela está relacionada a que processo? Nós podemos lembrar da ocupação do território brasileiro pelos europeus, pelos portugueses, sobretudo a partir do século XVI, a colonização brasileira, que teve início com a ocupação de cidades, né, ou a fundação, melhor dizendo, né, surgimento de vilas, que depois viriam a ser cidades, todas elas no litoral. Então, quais são as cidades mais antigas do Brasil? São Vicente, Salvador, Olinda, né? São cidades, a própria cidade do Rio de Janeiro, antiga São Sebastião do Rio de Janeiro, são cidades do século XVI. Foram as primeiras cidades que surgiram no Brasil. Então, a ocupação do território brasileiro pelos europeus se deu a partir do litoral. Litoral esse onde ficam os portos, onde ficam muitas indústrias, enfim, onde tem uma maior possibilidade de empregos, o que acaba mantendo essa ocupação mais intensa até os dias de hoje. Beleza? Alô, pessoal, tudo de bom? Até a próxima.